Olá, galera! E quem diria que Carla Zambelli, a que prometeu fazer a mais forte oposição ao governo Lula, em meio a toda essa tensão, em meio a toda essa mobilização bolsonarista em frente aos quartéis, o momento mais crítico da história do bolsonarismo, da história recente do bolsonarismo, Carla Zambelli, que é líder desse movimento, que faz parte desse movimento da ala mais radical, que sempre se demonstrou tão fiel ao seu capitão, né, ao Bolsonaro, ela simplesmente vai embora do Brasil. E ela vai misteriosamente, discretamente, que ninguém nem ficou sabendo que ela sairia do Brasil. Ela não deixou avisado, ela não comunicou a ninguém. O que ela foi fazer nos Estados Unidos exatamente não dá para afirmar no momento. Mas é estranho neste momento onde o bolsonarismo precisa tanto da ajuda dela, né, e precisa tanto de palavras de incentivo dela, ela ou da presença dela, ela simplesmente fugiu. E fugiu porque tem medo de ser presa. Hoje ela usou uma desculpa de que está sem redes sociais para comunicar com antecedência aos seus fiéis eleitores de que que iria fazer essa viagem. Mas aí eu digo, da mesma forma como ela explicou que tinha viajado aos Estados Unidos, né, esse comunicado chegou de alguma forma ao público, né? Então ela, mesmo sem as redes sociais, mesmo com suas redes sociais bloqueadas pela justiça, pelos crimes cometidos por ela e pelas mentiras contadas, ela conseguiu se comunicar e avisar que já estava nos Estados Unidos. Ela poderia muito bem usar esses mesmos meios de comunicação, essas mesmas fontes e fazer uma viagem para os Estados Unidos muito mais honrosa, muito mais mais respeitada, né? Seria muito mais respeitada tanto pelo bolsonarismo quanto pela oposição que hoje luta e vai batalhar muito pelo pedido de cassação dela. Ela sabe que. E por que foi embora assim, tão misteriosamente, tão discretamente? Primeiro, não sabemos como ela vai sobreviver sem ser criminalizada, sem sofrer um processo criminal. O que ela fez foi muito sério. É difícil a defesa, ela vai ter que ter bons advogados, vai ter que ter sorte de pegar juízes muito favoráveis ao pensamento dela para ela conseguir sair totalmente ilesa. Talvez a fuga para outro país tenha sido a melhor ou será a melhor solução para ela ficar impune, porque dentro do Brasil o ato que ela comete é muito escandaloso e acho que dificilmente ela sai sem uma punição criminal do caso, né? Para quem não lembra, quando ela corre atrás de um manifestante contrário a ela, né? Então ela discute com esse rapaz e no meio das ofensas que um faz ao outro, ela saca uma arma, ela cai sozinha perto de um desses caras, desses manifestantes, e corre em seguida possessa, armada, em direção a ele. Provavelmente não atirou porque tinha muita gente vendo, porque estava de dia e tinha muita testemunha na rua. Né? Caso contrário, esse tiro teria acontecido. Como acabou acontecendo, mas não foi ela que deu, foi o segurança dela. E ele fala e ele comprova toda a perigosidade que é andar armado, porque ele mesmo confessa,
né, em uma das entrevistas dadas aí, eles falam que a perna bambeou, dá uma travada, e isso faz com que ele dê um tiro acidental. Esse tiro acidental poderia ter pego na Zambelli, poderia ter pego no rapaz que fugia da Zambelli, ou poderia ter pego em qualquer pessoa que estava ali na região, né? Inclusive poderia ter pego na janela de um daqueles prédios e ter acertado de uma criança até uma idosa. O caso é bizarro, né? Como eu já comentei em outros momentos nesse canal. Esse caso ele mostra o fracasso que é a política armamentista. Ele é muito clássico e também assim ele é muito perfeito para exemplificar através de imagens e ação o quanto é perigoso a política armamentista que o Bolsonaro trabalhou durante a sua campanha. Essa flexibilização do porte, da posse de arma é um perigo social e só fortalece o crime organizado. Voltando a Zambelli, a prática dela já é uma prática comum aos bolsonaristas. Não foi à toa que o tal do Trovão lá fugiu do Brasil. Não é à toa que o Alan dos Santos também fugiu do Brasil, tá? E não é à toa que eu acho que a Zambelli vai para o mesmo caminho, principalmente agora com o bolsonarismo estraçalhado, aos pedaços e tentando se reconstruir aí em frente a esses quartéis, né? Porque o que vai sair desses quartéis? Eu acredito que nada, mas também não dá para falar que nada vai acontecer com toda a certeza do mundo. Né? Eu quero acreditar que nada acontecerá, que essas pessoas não vão se submeter a um processo antidemocrático e vão colocar a história brasileira mais uma vez na lata do lixo depois do fracasso que foi o processo de ditadura, né, antidemocrático brasileiro. Acho que a melhor coisa que o exército faz, ao invés de ficar ouvindo esses malucos que estão na frente dos quartéis, é pedir para eles saírem, fazer uma nota que não é complacente do que está sendo solicitado, que é legalista, reforçando todo o histórico legalista do exército moderno, depois que vai lutar e defender a democracia e a vontade popular que foi conquistada, que foi apresentada nas urnas. Seria legal um relato ou uma apresentação dos documentos que eles têm, né, de que as urnas são legais, que são invioláveis, porque eles passaram 4 anos investigando. Algo eles teriam para falar se tivessem encontrado. Não encontraram, por isso não falaram. Mesma coisa do escândalo do BNDES, que o Bolsonaro se elegeu falando tanto dele. Né? Se falou, prometeu isso, prometeu aquilo, ia ter uma grande revelação. E o que apareceu do escândalo do BNDES? Nada. Mesma coisa das urnas eletrônicas. Não apareceu nada e não vai aparecer. Então a melhor coisa que o exército podia fazer é entregar um documento importante reforçando o apoio deles à democracia e o respeito à democracia e pedir para que essas pessoas parassem de encher o saco na frente dos quartéis. O caso Zambelli é só um dos casos que vão acontecer nos próximos dias. Logo, essa galera antidemocrática aí, principalmente os mais fortes e mais ricos e mais poderosos e mais influentes, vão seguir pelo mesmo caminho. Não duvido que o presidente Bolsonaro faça o mesmo e em breve esteja fora do Brasil, porque da mesma certeza que o Lula tinha da sua inocência,
o Bolsonaro, o Zambelli não têm a mesma certeza da inocência deles. Então, a chance deles serem punidos e ficarem presos, ela é muito grande. Então, acredito que essa ideia de fugir do Brasil se torne uma realidade desses bolsonaristas da extrema, os extremistas, e eles vão sim seguir uma revoada de bolsonaristas que vão fugir do Brasil em poucos dias aí, pelo menos até a posse do presidente deve ir uma boa parte, e depois, durante as investigações, irem outra parte embora, ficando só alguns poucos aqui que vão pagar vão pagar em cima dos crimes dos outros, né? Vão pagar sozinho esses crimes que foram cometidos durante todo esse tempo do governo Bolsonaro e agora, né, na eleição, no final aí, nesse pós-eleição, né, nesse processo agora de transição, os movimentos bolsonaristas continuam praticando os crimes porque não respeitar a vontade do povo, o resultado da urna é ilegal. Então todo ato que nega isso, ele é criminoso e vai ser punido, e espero que seja punido com rigidez para que isso não se repita e a gente não veja isso novamente na história do Brasil. A gente não merece, a nossa frágil democracia não merece viver situações como essa, e isso não pode virar uma prática comum. Nós temos que tirar lições disso e vamos melhorar a partir disso. Né, acredito, nossa democracia vai ficar mais forte, as pessoas com mais conhecimento sobre política, e esse tipo de comportamento vai ser voltar para o esgoto de onde eles nunca deveriam ter saído. É, é isso, bom final de semana aí para todo mundo. Curte esse vídeo, segue o canal. Vamos tentar aumentar o número de seguidores para motivar e fazer com que eu volte mais vezes para gravar. A gente tá vendo que tem gente que frequenta e aí a gente sente vontade de voltar. Além dos comentários educados dos meus amigos bolsonaristas que passam por aqui, quero agradecer a presença deles, né? Sem eles eu estaria com menos visualizações do que eu já tenho. Obrigado e até mais.